Tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu percebi que muitos alunos ainda estão com dificuldade de fazer as citações e muitos alunos estão com dificuldade de estudar o material que eu disponibilizei para vocês sobre as regras da ABNT e entender o conceito ali, né, o como fazer as citações e usar o CRC dentro dessas normas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para usar como exemplo exatamente o CRC que vocês estão utilizando nesse semestre, nessa disciplina, tá? Assim não resta mais dúvida nenhuma. O que eu tenho observado? Que alguns alunos têm falado assim, poxa vida, Raquel, você falou que é plágio, mas eu não copiei a informação, eu fiz com as minhas palavras. A gente vai ver que existe um tipo de citação, que é a citação indireta, que é exatamente para esses casos, e que é a melhor citação para fazer, a citação indireta. Outros alunos vêm falando assim, poxa Raquel, mas é o material que a Claretiano disponibiliza, como assim eu não posso usar? Pode, deve usar, mas tem que fazer a citação, né? Por que isso, gente? Porque vocês não estão numa conversa entre amigos, numa festa, né? Vocês não estão falando assim, olha, o conceito de nadar é assim, assim, assado, porque eu estava lá na faculdade, eu vi isso, e de repente vocês estão assim numa reunião de amigos, né? É diferente. Vocês estão agora numa faculdade, vocês estão fazendo um trabalho acadêmico, que é o portfólio, né? Não é uma atividade, vou fazer essa atividade aqui, ó, só para ganhar nota. Porque vale 1,5 ponto, vale 0,75 na média, então tem que fazer para entregar. Então assim, se algum aluno tem essa vertente de estudo, reveja, porque estudar não é fácil, galera. Estudar requer tempo abdicado da sua família, requer alguns, não é sacrifício, gente, mas assim, também não é de mão beijada, né? Você tem que aprender, né? Para você conquistar o direito de ter o diploma na sua área de formação. Então não é moleza, gente, não é fácil. Se alguém falou que estudar à distância era fácil, não sei, tá? Porque não é difícil, mas vocês têm que estudar, assim como uma faculdade presencial. Isso é normal, porque estamos numa faculdade, né? Eu brinco com meus alunos que assim, olha, é tipo faculdade, né? Não é mais escolinha, não é mais ensino médio, ou não é mais um curso que você vai fazer de final de semana. É uma faculdade, né? Então a gente tem que dar esse mérito ao curso. Então vamos lá. Eu peguei aqui pra vocês, ó. Vamos agora, depois desse leve puxãozinho de orelha, vamos aqui ao CRC. Então essa página aqui, eu imprimi, deixa eu aproximar para ficar mais fácil. Eu imprimi direto do CRC de vocês. Deve estar lá na segunda ou terceira página do CRC, se não me engano. O que nós temos de informações aqui, ó? Que são duas pessoas que escreveram esse CRC. Primeira, Alex Fabrício Borges, e a segunda, Fábio Ricardo Mizuno Lemos. Legal. Qual a informação que temos que guardar? Borges e Lemos, que são os últimos sobrenomes, certo? Legal. Depois temos aqui Atividades Aquáticas, que é o nome do livro, né? Depois Batatais, que é onde foi publicado, Claretiano, a editora que publicou esse livro, e 2013 o ano de publicação. Então, sempre que vocês forem fazer uma atividade, separem essas informações, como eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar aqui pra gente já no cantinho, ó. Borges e Lemos 2013, certo? Então, legal. As mesmas informações que estão aqui, já posso jogar fora aquela página, virar de página, porque eu já guardei essa informação aqui. Legal? Bacana. Referente ao portfólio que vocês tiveram que entregar agora no ciclo 2. Vocês tinham que responder sobre o conceito de nadar, natação, né, atividades aquáticas, enfim. E para isso vocês usaram, dentre os possíveis materiais, o CRC, que é o material que nós estamos utilizando. E aí nós temos que na página 28, nós temos esses parágrafos aqui, ó, certo? Então temos aqui, esse primeiro parágrafo e o segundo, ele não tem citação nenhuma, certo?
Bacana. O que isso significa? Isso significa que os donos dessa informação são quem? São as pessoas que escreveram esse material, esse livro. Então, os donos dessa informação são Borges e Lemos 2013. Eles que são os caras responsáveis por essa informação. Se eu for usar essa informação, eu vou ter que fazer o quê? Uma citação desses caras. Mais abaixo, temos aqui, ó, um outro parágrafo com uma citação aqui, Brito Araújo Júnior, 2004. Opa, pera lá, por que tem uma citação aqui? Porque esses caras aqui, ó, o tal do Borges e o tal do Lemos, quando eles foram sentar para fazer trabalho, eles não são bidus, eles não são o dono da verdade. Ninguém nesse mundo é dono da verdade, certo? Nem por experiência própria, porque lembra, vocês não estão na conversa da festa, no meio da festa, vocês estão onde? Numa faculdade, numa instituição universitária, né? Então vocês têm que sempre usar informações de livros e artigos científicos, tá? Não que a experiência de vocês não vale, mas como contribuição a alguma coisa que vocês vão pesquisar, tá? Legal. Então aqui, ó, eles tiveram que ler alguma coisa, textos, livros, e usaram essas informações de textos e livros para fazer também o material que vocês estão vendo, que é o nosso CRC. Então, esse parágrafo que está aqui, ó, Brito Araújo Júnior 2004, significa que esses caras leram o texto do Brito do Araújo Júnior 2004, pegaram algumas informações e usaram para fazer o livro, que é o nosso CRC. Legal? Quem são os donos dessas informações aqui, ó? Borges e Lemos? Brito Araújo Júnior. Esses caras, o Brito e o Araújo Júnior, que são os donos dessa informação. Borges e Lemos apenas usaram a informação que esses caras são os donos, tá? A mesma coisa acontece no último parágrafo. Então a gente tem uma citação aqui, ó, de André Júnior Pereira e Vassal. A mesma coisa. Os donos dessa informação são esses três caras aqui. Borges e Lemos apenas utilizaram as informações que esses caras colocaram na atividade deles. Vou deixar aqui do ladinho para poder usar durante as explicações aqui com vocês. Se vocês não conseguiram ver direito, galera, ver direito, tá na página 28, tá? Esses exemplos que eu estou dando aqui. Abre lá no CRC, unidade 1, página 28, vocês conseguem identificar esses parágrafos. Legal, então, vamos pensar o seguinte, que nós temos, basicamente, 3 tipos de citação. A citação indireta, a citação direta e a citação da citação. E a citação da citação, ela pode ser a citação da citação de forma indireta e a citação da citação de forma direta. Então vamos começar pela indireta. Por quê? Porque é a citação que todo mundo deveria fazer. Como que é a citação indireta? O aluno lê a informação, interpreta a informação, absorve aquela informação, retém aquela informação, se apropria daquela informação e aí escreve lá na atividade do portfólio a informação que ele leu, mas com as palavras dele. Então, eu sou aluna, vou escrever com as minhas palavras a informação que eu li. Então, não é uma cópia. Legal? Eu estou apenas colocando com as minhas palavras a informação que eu li. Então, se nós pegarmos aquele primeiro parágrafo ali, é importante salientar, porém, que as atividades aquáticas, enfim, certo? Que os donos daquela informação são Borges e Lemos, como que eu faria? Eu tenho aí 2 opções. Eu posso colocar a citação no início ou no final da frase. Então, eu vou colocar primeiro no início. Por exemplo, de acordo com Borges e Lemos, 2013, blá, 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 ponto.
certo? Então, olha só que legal. Eu tenho aqui algumas palavras de introdução a essa citação, de acordo com. Depois, Borges e Lemos com letras minúsculas e o ano 2013 entre parênteses, certo? Entre parênteses, depois a informação que eu quero escrever. Eu também posso colocar essa citação no final. Como que eu faria? Então, um outro exemplo. Aqui. Um outro exemplo. Blá, 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 blá. Esse blá, blá, blá é a informação que eu li, interpretei e estou escrevendo com as minhas palavras. Blá, 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 blá. Abro parênteses. Borges e Lemos 2013. Ponto final. O que mudou? Tudo entre parênteses, certo? Sobrenomes em letras maiúsculas e uma vírgula separando os sobrenomes de 2013, que é o ano de publicação. Certo? Beleza, galera? Então entendam assim, ó. Se vocês entregarem uma atividade dessa forma, bacana. Show de bola. Se o conteúdo estiver certo, né? Bacana. Se vocês entregarem uma atividade assim, ó. Plágio. Porque vocês usaram uma informação que vocês não são os donos e não fizeram a citação. Então entendem que é uma coisa tão simples, galera, tão simples entre entregar uma atividade com plágio e sem plágio. Eu brinco com os meus alunos que às vezes é falta de HBC. HBC horas de bumbum na cadeira. Tipo, às vezes falta sentar e estudar. Não tô falando que é o caso de todo mundo, até porque eu nem conheço, né, um por um. Mas muitas vezes falta, tipo, cara, senta e estuda, né? Senta, assiste os vídeos, leia os materiais, treine, troca mensagem no WhatsApp sobre esse assunto, ao invés de só, né, de outras brincadeiras. Então, às vezes, falta um pouquinho de estudo, porque não é difícil, é simples, como vocês viram, tá? Legal, então essa foi a citação indireta. Agora, vamos explicar uma outra citação. Que é a citação direta. A citação direta, eu não gosto muito que os alunos usem. Por quê? Porque a citação direta é quando a gente copia exatamente um pedaço do texto que nós estamos lendo, estudando, e colamos na nossa atividade. É lógico que, em alguns casos, isso é válido, pode ser feito. Até por isso que existe uma regra para isso. Mas, normalmente, se você bate o olho numa atividade de um aluno que só tem citação direta, qual que é o pré-julgamento sem conhecer o aluno, hein, gente? Mais uma vez, cada caso um caso. Mas o pré-julgamento que é feito, o cara é preguiçoso, o cara queria se livrar logo dessa atividade, ou então o cara não entendeu nada do conteúdo e está só copiando para entregar a atividade. Certo? O melhor é fazer a citação indireta, que é onde você interpreta, você assimila, você retém o conteúdo e escreve com suas palavras, tá bom? Mas a citação direta existe e pode ser feita também, tá? Então, como que seria isso? Eu vou copiar exatamente um pedaço do texto que eu estou lendo. Então, finge lá, ó, que eu copiei um pedaço do texto, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Então, legal, copiei um pedaço do texto, e aí eu vou fazer a citação. Se esse pedaço do texto que eu copiei tiver uma, duas ou até 3 linhas, vamos lá, existe uma formatação para isso, que tem que ser letra Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5.
quem estudou viu que isso está lá num dos documentos e da pasta sobre a BNT, eu também falo disso num vídeo. Então quem estudou já sabe disso. Quem não estudou, galera, tem que estudar. Enfim, então é essa formatação que nós temos que utilizar para definir uma, duas ou três linhas. Bacana, vamos supor que eu peguei uma linha só. O que eu vou fazer? Primeiro, copiei, vou colocar aspas, certo? Vamos pensar que eu quero fazer a citação no final. Coloquei aspas, vou abrir um parênteses, tudo em maiúsculo, né? O sobrenome dos autores. Borges e Lemos, 2013. Eu não tirei fisicamente de uma página. Tirei, né? Nesse caso, a página 28 que eu estou usando como exemplo. Então, na citação direta, como a gente tira fisicamente uma cópia ou uma cola de uma página, então nós temos que indicar a página também. Então, aqui, ó, vírgula, P, ponto, 28. Fecha parênteses, ponto final. Certo? Bacana. Se eu quiser agora fazer então a citação no início da frase, como que eu faço? De acordo, segundo, conforme, tanto faz. De acordo com Borges e Lemos, 2013, página 28, fecha parênteses, blá, 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 com aspas. Certo? Bem parecido com a citação indireta, né? A única coisa é que aqui na citação direta, nós temos a indicação da página e aspas no texto que foi copiado, certo? Na citação indireta, nós não temos aspas e não temos a indicação da página. Moleza? Moleza. Vamos agora para a citação direta, se vocês quiserem copiar mais de 4 páginas. Como será feito isso? Opa, vai cair o quadro. Então aqui, ó, citação direta com 4 ou mais. Esse mais, galera, é com I, tá? Ó. Quem não souber a diferença de mais para mas, dá uma olhadinha lá depois nas normas do português. Vamos lá. Ai, um parênteses, gente. Sabe por que eu fico no pé dessas coisas? Porque eu tenho certeza absoluta que tem muito aluno muito bom na Claretiano. E vocês vão sair da graduação, vão para uma pós, vão para um mestrado, e vocês precisam dessas informações, tanto das regras da BNT, quanto regrinhas de português. Isso é essencial, né? Isso pode ser que um dia faça a diferença na vida de vocês. Por exemplo, se vocês estiverem disputando uma vaga de emprego, né? Ou então, de repente, para subir de um cargo. Já pensou um coordenador de alguma coisa, um supervisor de alguma coisa, escrevendo com português que não é tão correto? O ideal, né, é que vocês sejam exemplos, né? O ideal é que vocês sejam exemplos para essa molecada que tá vindo aí, ó. Vocês serão professores. Então, quanto mais... E não tô falando para ninguém ser perfeito, não é isso. Mas quanto mais correto nós formos, melhor a gente vai conseguir formar a nossa sociedade, né? Então, eu acho que não é tão besteira pegar no pé dessas coisinhas. Porque o conteúdo da faculdade vocês vão ter em qualquer lugar, seja aqui, seja em outro lugar, mas essas coisinhas, gente, faz a diferença no profissional de vocês depois, tá? Então eu acho legal a gente dar uma importância para isso. Voltando. Então legal, citação direta com 4 ou mais linhas. Vamos supor que eu quero copiar aquele parágrafo inteiro ali da página 28, que começa assim, ó, é importante salientar, porém, e termina com remo, triatlon e vela. Aquele parágrafo tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 linhas. Como que eu vou fazer? Quando vocês
abrem o Word de vocês, existe lá uma régua. Se não existir essa régua já em cima, vocês cliquem lá em exibir ou exibição e régua. O que vai acontecer? Imagina que isso daqui é a minha folha do Word, certo? Bacana. Vai aparecer uma régua aqui assim, ó, na parte de cima, com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá, blá, blá. E uma ampulheta. Uma ampulheta. O que significa essa ampulheta? Significa que todo texto que for escrito, ele vai começar nessa distância, por exemplo, aqui em um e-mail, tá? É isso que significa essa ampulheta aqui do Word. Então vamos lá. Aqui é meu Word, ó. E aí eu vou copiar aquele parágrafo que tem 6 linhas, por exemplo. Então eu vou começar copiando aqui, ó. Certo? Blá, blá, blá. Tô copiando dali, ó. Da página 28. Bacana? Bacana. Putz. Letra Times New Roman, Arial, tamanho 12. E aí, 4 ou mais linhas. O que eu tenho que fazer? Seleciona, pega o mouse lá, clica aqui, ó, e arrasta até o final. Seleciona esse texto e deixa ele em tamanho 10 de letra, espaçamento entre linhas de 1 ou simples, e o recuo de 4 centímetros, certo? Então eu vou selecionar isso e vou colocar aquela formatação. Vou lá em cima, mudo o tamanho da letra para tamanho 10, mudo o espaçamento de linhas para tamanho simples. Quem não sabe fazer isso é porque não viu o documento que explica direitinho. Tem um print, sabe, assim, do Word. Dá uma olhada lá, sinal quem não estudou. E o recuo de 4 centímetros. O que é isso? Eu vou clicar em cima dessa ampulheta e vou arrastar até o número 4. E a ampulheta vai ficar aqui assim, ó, agora. Em cima do número 4. E aquele meu texto, que era grandão, ele vai ficar assim, ó. Por exemplo, certo? Ele vai ficar menorzinho. Aqui, ó, se nós verificarmos, ele tá começando a 4 centímetros, tamanho 10, espaçamento entre linhas no e-mail. Bacana? Bacana. Precisa de aspas aqui? Não, porque já tem essa formatação diferenciada, tá? Posso fazer a citação tanto no início quanto no final. Se eu fizer no final, eu continuo nessa mesma linha, né? Então, abro parênteses, coloco aqui, ó. Borges e Lemos, 2013, página 28, ponto final. Certo? É uma opção de fazer no final. Também posso fazer no início. E no início, lembra que a gente sempre coloca assim, segundo, de acordo. E aí eu vou colocar na formatação inicial, não nessa formatação pequenininha. Então, por exemplo, aqui, ó. Segundo Borges e Lemos, 2013, página 28, lá. E daí não tem essa parte final, é um ou o outro, tá, gente? Então seria isso ou isso, né? Não é nada de outro mundo, certo, gente? Bacana. Então isso daí seria uma citação direta com 4 ou mais linhas. Vou agora para o último tipo de citação, que é a citação da citação. Deixa eu só liberar espaço aqui pra gente. Vamos lá. Gente, desculpa que o vídeo é bem caseirão mesmo, hein?
É só para passar a informação para vocês. Então vamos lá. Citação da citação. Lembra que no início do vídeo eu mostrei para vocês, aí pertinho da câmera, que existiam 2 parágrafos na página 28 que já contém uma citação? Então vamos lá. Vou pegar o primeiro exemplo, que é o parágrafo que começa com retomando os conceitos, nadar, natação, atividades aquáticas. Esse parágrafo, os donos dessa informação são Brito e Araújo Júnior. Os donos. Borges e Lemos utilizaram as informações que Brito e Araújo Júnior são os donos e colocaram no CRC, no nosso livro, certo? Então, se vocês quiserem usar aquela informação, vocês vão ter que fazer uma citação da citação. Como funciona isso? Vamos pensar assim, ó, que vocês leram aquela informação, aluno bom, hein? Aluno que é super estudioso. Leram aquelas informações, interpretaram, olha, putz, me apropriei dessa informação e agora eu vou colocar no portfólio com as minhas palavras. Bacana. Ó, legal. Vou fazer a citação. Vou começar com a citação em si, no começo, né? Então aqui. De acordo com quem? De acordo com o dono do barato. Quem é o pai da criança? Não é Brito e Araújo? Então é de acordo com eles. Borges e Lemos são fofoqueiros. Eles só passaram a informação. Legal? Então de acordo com o cara que é o dono. Quem são os caras que são os donos? De acordo com Brito e Araújo Júnior, tem acento o Júnior dele? Não. Júnior, pá, abre parênteses, 2004. Se eu terminar aqui minha citação, por exemplo, se eu fizer isso daqui assim, ó, é plágio. Por que é plágio? Porque eu não li o texto de Brito e Araújo Júnior. Eu li qual texto? Do Borges e do Lemos. Então eu não posso fazer isso daqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que indicar que, olha, o professor ou a pessoa que está lendo a minha atividade, eu não li Brito e Araújo. Eu usei a informação deles, mas eu li o texto de Borges e Lemos. O que eu vou fazer? Apude, que é uma expressão em latim, significa oriundo de, lido em, certo? Então, Brito e Araújo, 2004, lido em Borges e Lemos, 2013, blá, 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 blá. Pronto. Certo? Então eu indico o que com isso? Que essa informação aqui, ó, que eu li, interpretei, assimilei, me apropriei da informação e escrevi com as minhas palavras, essa informação, os donos são Brito e Araújo Júnior, que foi publicado em 2004, mas que eu li em Borges e Lemos 2013, certo? Se eu quiser fazer essa citação no final, como seria? Então aqui, ó, a frase bonitona, né? Que eu escrevi com as minhas palavras, um exemplo de citação indireta. Escrevi com as minhas palavras a informação lida, abro parênteses, letras maiúsculas, Brito e Araújo Júnior, 2004, Apude, Borges e Lemos, 2013. Pronto, tá feito. Não vou ficar aqui, gente, gastando tempo de vídeo explicando a citação da citação direta, a citação da citação direta com até 3 linhas e depois com 4 mais linhas. Porque tem material sobre isso, né, gente? É só vocês darem uma procurada. Mas eu entendo também que vocês são alunos novos, que vocês, até se acostumar com tudo isso, precisam mesmo de um suporte maior. Então, por isso que eu resolvi fazer um vídeo usando o exemplo do nosso CLC, para que as coisas fiquem mais claras, tá? Outra coisa, toda citação feita, consequentemente e obrigatoriamente, gera uma
referência bibliográfica no final do texto. Podem ver que no modelo de atividade que eu mandei para vocês, tem lá, escreva aqui sua atividade, né? A atividade lá prontinha para vocês só colocarem a resposta, e depois a parte, referências bibliográficas. E aí nessa parte que vocês vão colocar as referências. Quais? Se vocês fizerem uma citação de Borges e Lemos, vocês vão colocar a referência bibliográfica de Borges e Lemos. E se vocês fizerem uma citação da citação, quem que vocês colocam na referência bibliográfica? Brito e Araújo Júnior ou Borges e Lemos? É só parar para pensar, qual texto que vocês leram? Não foi Borges e Lemos? Então na referência vai Borges e Lemos. Nem me importa saber qual é o texto de Brito e Araújo Júnior. Não quero saber, certo? Porque eu quero saber o que eu li. Borges e Lemos. Tranquilo? O modelo de referência bibliográfica não vou passar aqui. Por quê? Porque é um trabalho braçal até. Tem um modelo pronto, é só você olhar e fazer embaixo igual. Então, se está com letra maiúscula, se tem ponto, ponto, se tem vírgula, vírgula, se está em itálico, negrito, itálico, negrito. É uma questão assim de olhar e fazer igual, tá bom? Tem também um documento chamado Como Formatar as Citações e Referências Bibliográficas, que eu fiz, e tem um modelo certinho de como fazer certo, tá? Gente, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me escrevam, me liguem aí no 0800 aqui do Polo de São Paulo, onde eu trabalho, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Aproveitem agora esse início de curso para vocês sanarem todas as dúvidas referentes a isso. Porque vocês vão usar isso em todas as disciplinas de todo o curso, certo? Então é uma coisa importante. Aproveitem agora que vocês estão empolgados com o estudo, né? Enfim, e se atentem também a essa informação que será muito importante para vocês, certo? Qualquer coisa, me procurem. Até mais, bons estudos. Tchau!